E aí, é hora de comprar Bitcoin? É hora de se expor ao mercado de criptoativos? Então, nesse vídeo, eu separei alguns indicadores, os principais indicadores do mercado cripto. Claro, todos eles voltados ao preço do Bitcoin, mas é importante ressaltar que a gente norteia o mercado, né, através do preço do Bitcoin. E isso é um consenso geral dentro do mercado cripto e, portanto, quando a gente analisa e avalia se é um momento oportuno ou não de se expor ao mercado cripto pelos indicadores do Bitcoin, a gente acaba supondo, né, que as outras criptomoedas vão começar a performar de forma muito semelhante, pelo menos, ao menos na mesma direção, né? Então, bom, para dar início aqui nesse vídeo, então a resposta mais curta e direta possível é sim, é hora de se expor ao mercado cripto, é hora de comprar o Bitcoin, né? Por que não comprar o Bitcoin quando se tem uma moeda ali, um ativo completamente escasso, descentralizado, com um consenso distribuído e que preserva valor ao longo do tempo, muito ao contrário, né, do que a gente vê nas moedas fiduciárias, né? Aquelas moedas emitidas e geridas por bancos centrais. Então, sim, sempre é hora de se expor ao mercado cripto, principalmente ao Bitcoin, mas assim como no mercado de capitais tradicional, a gente tem ciclos de mercado, né? Tem momentos de mercado e, portanto, a gente consegue traçar perfis, né? Traçar estratégias condizentes a aumentar ou não aquela exposição de acordo com o cenário macroeconômico. Aqui são só alguns indicadores bem mais micro, né? Mas os mais populares, desconsiderando todo o cenário macro, que hoje é muito relevante, é muito importante, e eu acredito particularmente que a gente só vai ver os preços das criptomoedas, né? O preço dos criptoativos convergir para a alta quando o mercado como um todo estiver pronto para isso, né? Quando o Fed, o Federal Reserve ali começar a sinalizar um corte ali da taxa de juros, né? Mostrar que a inflação está mais contida e também não houver mais atualizações negativas por conta ali da guerra ali na Europa. Bom, dito isso, vamos então adentrar em algum desses indicadores para a gente saber se é um momento bom ou não para comprar cripto, para comprar Bitcoin. Então, para começar, a gente pode olhar pelo sentimento do mercado, né? Como que o mercado está precificando as criptomoedas com relação ao seu sentimento. Existe um indicador muito semelhante de Fear and Greed Index, né? Que é o indicador de medo e ganância para o mercado tradicional. E esse aqui foi adaptado ao mercado cripto. Hoje, atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem um indicador ali registrando o número 20. Esse indicador vai de 0 a 100, sendo 0 o medo mais extremo possível dentro desse indicador e 100 o momento de maior FOMO, né, ou de maior otimismo, ganância, enfim, de estar posicionado no mercado cripto. Atualmente, como a gente pode ver aqui, dentro de um período aí mais ou menos de 30 dias, esse histórico, né, olhando para essa janela pequena, é tudo de extremo medo, ou seja, o mercado basicamente largou, né, jogou a toalha frente a todas essas incertezas que a gente está tendo aí no mercado como um todo. Mas, claro, né, quando a gente olha para uma janela um pouco mais extensa, né, uma janela um pouco maior de tempo, a gente vê com certeza que estamos numa situação de medo, mas o medo ao longo do tempo vem despiorando, né, se a gente pode dizer assim. Então, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, estávamos num momento muito pior para o mercado cripto e hoje, apesar de ser um momento ainda de bastante medo, a gente aos poucos vem melhorando esse sentimento do mercado como um todo, né? E aí isso tem uma frase muito importante dentro do mercado que ela já foi reutilizada por outros grandes investidores, mas a frase original pertence ao Nathan Rothschild e que se aplica basicamente ao momento, né, ao cenário atual das criptomoedas e também de outras classes de ativos, mas compra o som de canhões e venda o som de trombetas, né? Então, com certeza estamos ouvindo esses canhões agora e posteriormente, no médio prazo, com certeza vamos começar a ouvir esse som de trombetas. Então, quem se posiciona antes, quem se posiciona em um momento delicado como o que nós estamos vivendo atualmente, tende a ter retornos muito maiores do que a média do mercado. Afinal de contas, a maior parte das pessoas preferem se posicionar quando
há um mar de rosas, né? Então ali acaba caracterizando muitas vezes já até um topo de mercado. Então quem se posiciona antes, quem se posiciona ouvindo os canhões, tende a ter performances, né, resultados muito melhores. O segundo indicador aqui é com relação a preço, né? Então, primeiro a gente viu um indicador com relação a sentimento, agora um com relação a preço, que é o múltiplo de Mayer. Nada mais é do que o preço da criptomoeda naquele exato período dividido pela média móvel de 200 períodos. E o que isso significa? Em tese, né, estatisticamente, o preço dos ativos eles tendem a convergir para a média. Então, quando esse indicador registra esse número abaixo de 1, isso significa que estamos bem abaixo da média. E historicamente, quem sempre se posicionou com esse indicador abaixo de 1 fez um bom negócio, né? Se deu bem. E aí a gente pode ver, inclusive neste gráfico aqui estendido, todos esses candles, todas essas colunas aqui verdes registram quando o momento que esse indicador estava abaixo de 1. E note que todas as vezes quem se posicionou em momentos como esse, no médio prazo fez um bom negócio. Até porque quando essas colunas já começam a ficar amarela ou vermelha, sinalizam já momentos ali mais de euforia do mercado, onde o mercado está pagando um prêmio bem elevado para se expor ao mercado cripto. Pegando esse mesmo indicador, só que agora tirando de um múltiplo específico e dividindo ele em várias bandas, a gente consegue ter uma visão muito mais didática, né? Muito mais dinâmica em que momento do ciclo mais ou menos nós estamos. Então, quando a gente olha esse indicador no período aqui extremamente pessimista, né? Ou seja, sobrevendido, a gente tem aqui alguns momentos bem específicos que o preço dado por essa linha branca encostou nessa coluna, nessa banda, né? E note que já passamos por um momento desse, que foi mais ou menos ali em julho de 2022, e agora o mercado parece que está em um período de capitalização, né? Então, historicamente, quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente vê que momentos como esse acabam precedendo depois altas astronômicas, né? Então, a gente consegue visualizar aqui que possivelmente, se o movimento se repetir mais ou menos como foi no passado, a gente vai ter aí um ganho de capital bem expressivo, bem relevante. E aí, só para explicar também esses cenários aqui que eu coloquei é justamente pegando o preço atual, né, e distribuindo dentro desse múltiplo de Mayer o que seria o valor justo, entre aspas, para um cenário extremamente sobrevendido, né, que seria esse oversold, de $14.000. Hoje o preço do Bitcoin está aproximadamente em $20.000. Um cenário bearish, que seria um cenário de baixa, né, um cenário ali de urso, que o preço justo seria algo em torno de $28.000. Um cenário um pouco mais otimista, né, um cenário bullish de $44.000. Isso a gente está pegando o teto aqui dessa banda amarela. Depois dessas duas bandas aqui, o preço da criptomoeda chega até mais de $200.000, né? Dando sequência ao terceiro ou quarto indicador, pode-se dizer assim, é o MVRVZ Score, né? Nada mais é do que o valor de mercado pelo valor realizado. E o que é o valor realizado? Bom, quando você compra Bitcoin ou outra criptomoeda, aquela transação fica registrada para todo sempre na sua blockchain e você consegue rastrear qual foi aquela carteira, por exemplo, qual foi o período, o momento e o preço, né, que ela comprou aqueles criptoativos. Então, por exemplo, se eu comprei Bitcoin, minha última movimentação foi em 2018, quando eu paguei $6.000 na criptomoeda, o meu valor realizado é esse, independente de qual seja o valor de mercado atual. Então, quando você tende a trazer todas as médias dessa última movimentação que houve na blockchain, você acaba tirando um pouco ali o sentimento de curto prazo e vendo mais ou menos qual que é, entre aspas, o valor justo da rede, né? E aí, quando esse valor realizado ele está acima do valor de mercado, é como se basicamente o mercado não estivesse pagando mais prêmio algum a se expor ao mercado cripto. E geralmente isso se demonstrou ótimos momentos para se expor. E quais foram esses momentos, né? Tivemos um aqui em 2012, tivemos um aqui em 2015 e 16, tivemos um aqui em 18 e 19, um aqui em 2021 e agora aqui em 22, né? Então foram alguns momentos bem específicos que registraram
consequentemente até fundos no preço da criptomoeda, né, dado aqui por essa linha azul, e quem se expôs em momentos como esse acabou colhendo frutos ali muito positivos, né, retornos muito positivos. E estamos justamente num momento como esse. Quer dizer que atingimos um fundo? Não necessariamente, mas que se não atingimos, estamos muito próximos de um, né? Então a assimetria de se expor ao mercado hoje é muito positiva. Você tende a ganhar muito mais do que a perder se expor agora, né? Então isso é um ótimo indicador, é um indicador que eu particularmente gosto muito e o mercado olha com muito bons olhos. Afinal de contas, ele foi muito assertivo tanto em momentos de topo quanto em momentos de fundo. Dando sequência aqui ao próximo indicador e último, esse indicador eu digo que é mais para a gente entender como que está a procura, né? Como que está a demanda por se expor ao mercado cripto. Então aqui a gente pega todas aquelas carteiras de criptomoedas que possuem um balanço, né? Que possuem um saldo ali superior a ao menos um Bitcoin. Hoje são mais de 900 mil carteiras assim, e essas são só aquelas que a pessoa realmente está fazendo a sua custódia própria, né? Ou seja, tirou a sua criptomoeda de uma exchange centralizada, como a Binance ou o mercado Bitcoin, e trouxe para sua custódia própria. Então, rastreando esse movimento, a gente consegue entender como que as pessoas estão aproveitando dessa oportunidade de preços mais baratos. E a gente consegue ver pela linha amarela que a demanda tem crescido e de forma exponencial, né? Em contrapartida, o preço ele tem caído. Então, em algum momento, na minha opinião, isso vai acabar convergindo o preço do Bitcoin para a demanda, né? Como a gente vê aqui historicamente. Então, geralmente, a gente sempre tem um preço da criptomoeda condizente à direção da demanda. Afinal de contas, o Bitcoin ele é um ativo escasso e que possui uma demanda crescente. Então, pelas leis da economia, se diz que realmente o preço da criptomoeda vai aumentar, né? Vai gerar mais valor. Bom, então, pessoal, esses foram alguns indicadores, né? Pelo menos aqueles mais utilizados no mercado cripto, os principais, e todos eles aqui indicam mais ou menos a mesma direção. É um momento muito oportuno para se expor ao mercado cripto. É quando os investidores estão jogando a toalha que devemos nos expor, né? Então, como eu mostrei, a simetria hoje de se expor ao mercado está muito positiva. E esses indicadores só acabaram ressaltando, né? Enfatizando esse posicionamento. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí embaixo. E também, se você quer aprender, né? Quer se sentir confortável se expor ao mercado cripto, aproveitar essa oportunidade, não deixa de seguir a gente nas redes sociais da VG e também, se quiser fazer parte da família da VG, fazer parte ali, assinar o plano da VG Cripto, que aí ali a gente tem todo o passo a passo como se expor ao mercado cripto, quais são os criptoativos que a gente considera promissores, há um risco bem interessante. Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um forte abraço e até mais.